Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector. Esse é um curso aprovado pelo edital número 03/2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia, e a ideia aqui é exercitar tanto a leitura das crônicas da Clarice quanto a escrita de textos desse gênero. Então, se você é um autor, uma autora iniciante, que está aí dando seus primeiros passos na escrita, tentando criar coragem para tirar os textos das gavetas, ou mesmo se você já escreve há algum tempo e só quer exercitar a escrita de crônicas ou conhecer um pouco mais da obra da Clarice, esse curso é para você. Serão 6 aulas de aproximadamente 15 minutos, postadas sempre às terças e quintas, às 18 horas, até o dia 23 de julho. Hoje eu vou começar com uma aula mais teórica sobre o que é a crônica brasileira, que é esse gênero que faz fronteira ora com a poesia, ora com o conto, ora com o jornalismo, e que, portanto, é chamado de um gênero híbrido. E para essa aula de hoje eu vou me basear num texto do professor Antônio Cândido, que é um dos nossos maiores teóricos, maiores críticos da literatura brasileira, e que é um texto chamado A Vida ao Rés do Chão. Eu vou deixar um PDF com recortes desse texto disponível no nosso grupo no Facebook. Se você ainda não faz parte do grupo, entra lá, a gente vai adorar te receber. O link para participar do grupo vai estar aqui na descrição do vídeo, e eu vou postar alguns materiais complementares por lá ao longo do curso, e o grupo também vai servir para que os participantes possam postar os seus textos que forem escritos a partir dos exercícios que eu vou propor aqui nas aulas. Então, os recadinhos que eu tinha para dar hoje são esses, a título de introdução ao curso. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então vamos começar com o nosso conteúdo. Bom, então vamos lá. A nossa primeira aula se chama Mas afinal, o que é uma crônica? E como eu disse, essa é uma pergunta um pouco complexa, porque a crônica é esse gênero híbrido, flutuante, que faz fronteira com diversos outros tipos de texto, e que está ali ora mais próxima da poesia, então trazendo a subjetividade do escritor, um certo lirismo, como é o caso das crônicas do Drummond, do Vinícius de Moraes, ora indo para mais perto do conto, então trazendo personagens, trazendo outros elementos da narrativa, ora indo para mais perto do jornalismo, como é o caso das crônicas políticas que aparecem nos jornais. Enfim, existem diversas possibilidades e ao longo das aulas a gente vai passar por algumas delas. Esse senhor na foto é o professor Antônio Cândido. Como eu disse, a aula de hoje é baseada num texto dele, mas antes de entrar de fato no conteúdo desse texto, eu gostaria de apresentar um trechinho de uma entrevista que ele deu falando sobre um outro livro dele chamado O Direito à Literatura, no qual ele defende que o direito do acesso à leitura literária é um direito humano. O vídeo de onde eu tirei esse trecho da entrevista vai estar com o link aqui embaixo na descrição, e eu recomendo fortemente que vocês assistam a entrevista completa, vale muito a pena. Eu acho que o problema do direito à literatura tem um ponto de partida, é o meu ponto de vista. É que a literatura é uma necessidade universal, experimentada em todas as sociedades. Desde as que nós chamamos primitivas, até as mais avançadas, o homem tem necessidade de efabular, a efabulação, porque é uma espécie de complemento da vida. E essa efabulação, como dizia Goethe, o homem entra na literatura, quando sai dela, sai mais rico e compreende melhor o mundo, entende melhor. Frequentemente a pessoa não tem noção disso, porque se passa nas camadas do inconsciente. Mas ele lendo poesia, vendo história de fada quando é menino, vendo romance quando é grande, aquilo vai se armazenando nele e vai enriquecendo a maneira dele ver. Sem querer, quando ele vê a realidade, ele está vendo as coisas que ele viu na ficção. De maneira que a criação ficcional nos integra, ela passa a ser um componente da nossa visão do mundo, da nossa maneira de ser. Se ela existe em todas as sociedades,
Se ela é uma necessidade fundamental, ela é um direito de todo homem. Depois de ouvir as palavras do professor Antônio Cândido sobre a importância da literatura para a humanização do sujeito, vamos agora entrar na crônica de fato, e para isso nós vamos começar com um breve apanhado histórico do gênero no Brasil. Para alguns autores, a crônica no Brasil começa com o primeiro documento escrito de que se tem registro no país, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu em maio de 1500 para o rei de Portugal, contando das suas impressões sobre a terra recém-descoberta e sobre os seus habitantes, que eram os povos nativos do país. E embora essa seja uma ideia discutível, vale a pena pensar a respeito, porque afinal tem um tratamento literário nessa carta e o autor traz as suas opiniões a partir do seu olhar, da sua subjetividade e do modo como ele enxergava o mundo ao seu redor. No entanto, parece haver um consenso maior de que as origens do gênero, como a gente conhece hoje, remontam ao século XIX, quando a imprensa começou a se desenvolver no Brasil e autores como Machado de Assis, José de Alencar e Raul Pompeia começaram a publicar nos jornais. Nas colunas que esses autores escreviam, eles traziam folhetins que eram novelas ou pequenos romances publicados em capítulos e também as crônicas, que eram pequenos ensaios sobre temas políticos que continham críticas sociais e reflexões dos autores com opiniões acerca da sociedade. Por isso, considerava-se que os folhetins eram destinados à diversão dos leitores e as crônicas não. As crônicas eram textos mais sérios e, por isso, elas eram escritas, nas palavras do professor Antônio Cândido, de uma forma mais sisuda. Aqui nós temos duas imagens, uma da carta do Pero Vaz de Caminha, acima, e uma abaixo de um texto do José de Alencar, que ele publicou na sua coluna Ao Correr da Pena, que era uma coluna que ele escrevia para o Correio Mercantil entre os anos de 1854 e 1855. Aos poucos, no entanto, com o passar do tempo, a crônica foi ganhando uma certa gratuidade, um certo ar de quem está escrevendo à toa, e foi largando cada vez mais a intenção de informar e comentar para ficar, sobretudo, com a função de divertir. A linguagem, então, foi se tornando mais leve, mais descompromissada, se afastando da lógica argumentativa, da crítica política e ganhando um tom de conversa de bar. O que, num país como o Brasil, onde se costumava e ainda se costuma identificar a superioridade intelectual e literária com grandiloquência, foi uma revolução, porque a crônica operou milagres de simplificação e naturalidade. Isso quer dizer que os textos foram se tornando mais simples, mais acessíveis e mais naturais aos ouvidos. As pessoas às vezes confundem um texto simples com um texto ruim, mas na verdade, escrever de forma simples é uma grande qualidade e não é uma coisa fácil de se fazer. Na década de 30, a crônica moderna se consolidou no Brasil como um gênero bem nosso, cultivado por um número crescente de escritores e jornalistas, tanto que alguns teóricos dizem que a crônica como existe hoje no Brasil é um gênero nosso, que não existe dessa forma em nenhum outro lugar do mundo. Nesse período, se afirmaram escritores como Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e aquele que seria o cronista da nossa história, o Rubem Braga, que dedicou a sua vida inteira a escrever apenas e exclusivamente crônicas e que se tornou para nós a maior referência no gênero. Para o professor Antônio Cândido, em todos esses autores e também em outros que não foram mencionados aqui, existe um traço comum. Deixando de ser um comentário mais ou menos argumentativo e expositivo, as crônicas foram se tornando, nas palavras do professor, uma aparente conversa fiada, como se elas estivessem colocando qualquer seriedade no tratamento dos problemas de lado. Mas o curioso é que elas mantêm esse ar despreocupado de quem está falando coisas sem maiores consequências e, no entanto, conseguem penetrar fundo no significado dos atos e sentimentos do homem, levando, inclusive, bem longe as críticas sociais. Ainda nas palavras do professor, a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou reestabelecer a dimensão das coisas e das pessoas, porque ela pega o miúdo, as coisas pequenas do cotidiano e mostra nessas coisas uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade.
Por isso, para o professor, ela é amiga da verdade e da poesia. Exatamente porque, assim como na poesia, ela pega algo pequeno, algo instantâneo, algo aparentemente sem nenhuma importância e consegue extrair daquele instantâneo algo que é perene e que atinge as mais diversas pessoas nas mais diversas épocas. Isso acontece porque a crônica não tem pretensão a ser um texto durável, uma vez que ela nasceu e se desenvolveu nos jornais, onde tudo acaba muito depressa. As crônicas elas não foram feitas originalmente para os livros, mas para essa publicação efêmera, que, como diz o professor, hoje se compra e no dia seguinte se usa para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. O cronista não é aquele escritor que escreve do alto da montanha, com grandes expectativas, do alto daquela torre de marfim, mas é aquele cara que está ali perto do chão, junto do povo. E quando a crônica consegue sair do jornal e passar para o livro, aí a gente percebe que a durabilidade dela é maior do que a gente esperava. Para ilustrar esse conceito, eu trouxe aqui a capa de um livro do Antônio Prata chamado 30 e Poucos. Mais pra frente eu vou voltar nesse autor quando a gente for falar de cronistas contemporâneos, mas aqui eu quis trazer essa capa porque eu acho ela muito elucidativa dessa ideia do passageiro. Na capa do livro, o Antônio Prata coloca um peixe embrulhado num jornal, porque os dois acabam ficando velhos muito rápido e a carne do peixe estraga muito rápido. Concluímos assim que a crônica não é um gênero maior, como é considerado o romance, por exemplo, e que não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, ganhando um prêmio Nobel, e que, portanto, parece que ela é um gênero menor. Mas, nas palavras do professor Antônio Cândido, graças a Deus que ela não é esse gênero maior, porque assim ela fica mais perto de nós. Para a gente encerrar a aula de hoje e já ficar com um gostinho da próxima, vamos ver agora um trecho de uma crônica do Rubem Braga chamada Não Era Ninguém. Aqui, eu gostaria que vocês observassem alguns dos conceitos que foram apresentados na aula de hoje, como a simplicidade da linguagem, a atenção aos pequenos fatos do cotidiano e também a possibilidade de se tirar do passageiro algo de duradouro, que seja um reflexo de algo mais profundo da nossa humanidade. O trecho que eu vou exibir agora foi retirado de um vídeo produzido por um canal chamado Cronistas do Rio. O link para assistir ao vídeo completo também vai estar aqui na descrição e eu também sugiro que vocês assistam, porque ele traz alguns dados sobre a vida e a obra do Rubem Braga. E dessa forma, a gente já pode ir se adiantando para a próxima aula. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei-o uma vez, como tivera a ideia de gritar aquilo, então você não é ninguém? Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada e ouvir uma voz lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém, não senhora, é o padeiro." Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Ah, eu era rapaz. E às vezes me achava importante porque no jornal que levava para casa ia uma crônica ou artigo com meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. Essa foi a nossa primeira aula para o curso Escrevendo Crônicas com Clarice Lispector e eu espero que você tenha gostado. Nossa próxima aula será postada na quinta-feira, dia 9, às 18 horas, então anota aí para não esquecer. Também gostaria de reforçar o convite para que você entre no nosso grupo do Facebook. Como eu disse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu interesse. Até a próxima!